Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está assistindo esse vídeo, talvez seja de madrugada. No último vídeo nós falamos sobre devocional. Se você ainda não assistiu, assim que acabar esse, o link está aqui na descrição para que você possa ver também. Hoje nós vamos falar sobre frutos para Deus. Na Bíblia a gente ouve muito falar sobre frutos, mas você já parou para se perguntar o porquê? Uma das primeiras passagens em que Jesus fala sobre frutos, eu encontrei lá em Mateus 7, e eu vou ler agora pra gente. O título diz assim: A árvore e seu fruto. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Eu fui pesquisar o porquê que Jesus, em várias passagens, usa o termo frutos, planta, videira, em várias ocasiões. E o que eu achei foi o seguinte: essa passagem aqui que a gente acabou de ler em Mateus 7 é uma parte do Sermão do Monte. E o Sermão do Monte foi feito à beira do mar, que na verdade é um lago, da Galileia. E a Galileia, diferente das outras regiões, era uma região muito frutífera. E a agricultura também era uma das principais fontes de renda daquela época. Então, Jesus falar de fruto, de plantação, era algo que as pessoas entendiam, porque fazia parte do cotidiano de todas as pessoas na época em que Jesus esteve na Terra. No contexto dessa passagem que a gente acabou de ler, Jesus estava divertindo seus discípulos. Antes, ele já tinha dado várias alfinetadas no modo de viver dos fariseus, que eles eram mentirosos, que eles falavam uma coisa, mas faziam outra, e que a gente não deveria, que os discípulos não deveriam ser assim. Dentro da biologia, fruto é estrutura formada a partir do desenvolvimento do ovário da flor. Ou seja, nós podemos ver que fruto é um desenvolvimento, é um resultado. No caso dos fariseus, o resultado deles, a gente podia ver que os frutos deles eram ruins. Apesar deles fingirem aparentemente estar bom. Não sei se você já pegou um fruto do pé, gente, e quando você foi morder, nossa, goiaba principalmente, tá linda por fora, você dá uma mordida, aí tem um bicho lá dentro. Pior do que o bicho dentro é ter metade do bicho que você sabe que a outra metade tá dentro de você. Pois é, os fariseus eram assim. Os nossos frutos são as nossas ações. As nossas ações refletem aquilo que amadurece dentro da gente. O que eu tenho dentro de mim vai florescer e gerar um fruto. Por isso nós devemos nos preocupar mais com o que está dentro do que com o que está fora. Os fariseus viviam um relacionamento só de aparência, um relacionamento superficial com Deus. Por isso que Jesus criticava tanto eles. Jesus preferia as pessoas que eram pecadoras, porque elas sabiam que eram pecadoras e que elas podiam plantar coisas novas para gerar frutos bons, ou seja, para mudar o seu modo de viver e ter boas ações e ser uma pessoa diferente. Mas os fariseus, por acharem que eram bons o suficiente, não poderiam herdar o reino dos céus, porque eles tinham a certeza de que o fruto deles era bom, quando na verdade eles estavam gerando frutas, tá certo? Frutas podres. O processo de frutificar não é fácil. Por exemplo, vou dar exemplo de um ipê. Eu pesquisei e os ipês, quando eles estão bem bonitos e bem floridos, eles florescem, pelo amor de Deus, eles florescem sempre na estação mais seca. Por quê? Porque o sistema deles entende que eles vão morrer. Então eles começam a produzir, para que aquelas florzinhas deles possam sair e gerar novos ipês. E eu fiquei muito feliz com isso quando eu pesquisei, porque às vezes a gente acha que a gente está numa fase ruim e a gente não pode gerar frutos, porque não, vou esperar eu estar bem, eu vou esperar tudo estar certo na minha vida, eu vou esperar todas as pessoas da minha casa irem para a igreja, eu vou esperar eu estar assim no auge do relacionamento com Deus, mas não é assim. Justamente no momento em que a gente está com mais dificuldade é que a gente pode produzir os melhores frutos. O primeiro ponto para que a gente gere frutos bons para Deus é permanecer unido com Jesus. Se a gente não estiver unido com Jesus, como eu falei no vídeo passado sobre ter um relacionamento com Deus, fica muito difícil, na verdade fica impossível a gente poder dar um fruto. O segundo ponto é aceitar os processos. Ainda em João 15, no versículo 2, diz assim: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo ramo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Pense aí, cortar é algo definitivo, você corta e acabou. Mas a poda é justamente para o crescimento. Então, quando Jesus diz que nós somos podados, quer dizer que nós vamos passar por processos que façam com que a gente frutifique ainda mais, como eu falei ali na situação do IP. E é muito difícil realmente passar por processo, sabe? Porque Deus gosta de processo. Ele poderia fazer plim, mas os processos nos transformam, moldam o nosso caráter e mostram tanto que nós devemos ser dependentes de Deus. E é por isso que nós precisamos dele. Então, se prepare para passar por processos e saiba que se você está passando por algum processo, significa que você está se preparando também para gerar um fruto.
O terceiro ponto é entender, como eu disse anteriormente, que o fruto não depende de você. Ele é uma consequência natural e não um esforço da nossa mão. Não é na força do nosso braço, é na questão da nossa dependência de Deus. Então, tudo que a gente tenta fazer na força do nosso próprio braço frutificar nesse sentido, é como se a gente fosse um fariseu, vivendo de fruto de aparência, que na verdade é tudo podre. A gente tem que entender uma coisa. É no secreto que a gente produz os frutos que as outras pessoas vão ver. E o secreto é difícil, porque são sacrifícios, são esforços que ninguém vê você fazendo, que geram algo que as outras pessoas veem. E às vezes a gente só quer essa parte visível. Antes da gente ver uma banana no pé, a gente não vê ali a raiz, a gente não vê o quão profundo aquela planta foi. Então, respondendo a pergunta do início, os frutos para Deus são as nossas ações, são o resultado do nosso desenvolvimento por meio dele. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se sim, compartilhe com mais amigos para que eles possam entender também o que a gente aprendeu aqui hoje. Não esquece de clicar no joinha para poder me ajudar aí, porque assim o YouTube entende que esse vídeo é relevante e manda ele para mais pessoas. Comente aqui também o que você achou e eu espero você na próxima semana. Um beijão, tchau, tchau!